Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Meu nome é Felipe Speck e nós chegamos ao episódio 86 do Noites Gregas. Ájax e Ulisses disputam a armadura de Aquiles. Desculpa a minha voz um pouquinho abatida por conta de uma gripe, mas vamos em frente. Esse episódio é um dos episódios mais célebres da saga de Troia. Primeiro porque trata-se de um tipo de combate bastante raro entre guerreiros, a oratória. Ulisses e Ájax vão cada um defender por que merecem ficar com as armas de Aquiles. É claro que quem ganha é Ulisses, e essa vitória tem uma série de desdobramentos, como vocês vão ver. Mas eu acho que o que vale prestar atenção aqui é como a inteligência, a racionalidade ganham espaço nos mitos a partir de agora. É um marco bastante importante que vai mais para frente nos levar à Odisseia. Essa história é muito famosa, foi narrada por Ovídio nas Metamorfoses, foi, claro, eternizada por Sófocles em uma das suas tragédias, e vocês vão ouvir um dos momentos mais marcantes de toda a epopeia troiana. Aos apoiadores da modalidade Deus, nós temos mais uma aula do curso Mitologia na Arte disponível. A aula que trata de 2 mitos do livro 7º das Metamorfoses de Ovídio. O primeiro é a história de Eco, filho de Zeus, com a ninfa Egina. Ele é rei em uma ilha que foi devastada por uma peste, e é um mito que conta a origem dos Mirmidões e remonta aos antepassados de Ulisses. O segundo mito é o de Céfalo e Prócris, um casal que foi separado por ciúmes, por desconfiança, e cuja reconciliação termina de forma bastante trágica. São 2 histórias que foram bastante retratadas e as interpretações são todas bem poderosas, é uma aula imperdível. Quem apoia o Noites Gregas tem acesso a todo o curso Mitologia na Arte, tem mais de 60 aulas sobre toda a saga de Troia, a Ilíada ali dentro, é claro, tem os amores de Zeus, os heróis, e agora nós estamos mais ou menos na metade das Metamorfoses de Ovídio, que concentra, digamos assim, os principais mitos que conhecemos hoje. Para apoiar e ter acesso a esse material, basta acessar noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição do episódio. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo e o professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio. Terminado o funeral de Aquiles, Tétis sugeriu a Agamenon que fossem realizados grandes jogos festivos em sua homenagem. Ela e ele providenciariam prêmios valiosíssimos, mas, acima de tudo, ela desejava que se criasse um prêmio especial com as armas de Aquiles, para o mais valoroso herói grego sobrevivente. Agamenon evidentemente gostou da ideia, promoveu um grande torneio, como aquele que nós já vimos no funeral de Pátroclo, ofereceu prêmios para todos os vencedores e encerrou num grande festim onde ele anunciou que Tétis queria que as belas armas de Aquiles fossem entregues ao guerreiro mais valente dentre todos. Estamos numa situação parecida com o pomo da discórdia, uma maçã oferecida à mulher mais bela de todas as presentes. Aqui são as armas de Aquiles oferecidas ao guerreiro mais valoroso de todo o exército grego. Não havia homem ali que não cobiçasse aquelas armas leves, indestrutíveis, feitas pela mão de um deus, Hefesto. A aparência delas era magnífica. Vou aproveitar aqui a descrição que Homero faz quando Tétis entrega as armas a Aquiles. Homero: Aquiles, aceita essa armadura gloriosa. Veja, um presente do deus do fogo, polida com brilho, mais fina do que qualquer mortal jamais carregou em suas costas. Um tremor percorreu todas as fileiras dos Mirmidões. Ninguém ousou olhar diretamente para o clarão. Cada guerreiro se encolheu. Aquiles não.
Quanto mais ele olhava, mais se aprofundava a sua raiva, e seus olhos, faiscando sob as pálpebras, ferozes como fogo, exultantes, seguravam os presentes brilhantes do Deus em suas mãos. No entanto, quando viram que Ulisses e Ájax se apresentavam como candidatos, ninguém mais ousou oferecer seu nome, porque o consenso de todos é que um dos dois merecia vencer. É claro que Agamenon gostaria de entregar o prêmio para Ulisses. Aliás, Ulisses sempre fez parte da cúpula do exército grego. Ájax era um grande guerreiro, mas as suas ideias nunca foram consultadas porque ele não era um brilhante pensador. Só que Agamenon não podia favorecer diretamente Ulisses porque, embora não fosse ainda uma democracia na Grécia, havia esse pudor de ser justo. E ele também não ia ousar, pessoalmente, desrespeitar Ájax, que era considerado o maior guerreiro vivo naquele momento em todo o exército. E o próprio Aquiles reconheceria isso. Se não fosse igual a ele, era imediatamente depois dele. Organizou-se então um debate, uma discussão diante da Assembleia, os dois falando, para ver qual deles se mostrava mais merecedor. O que nós vamos ver agora é um desfile de acusações e de respostas digna dos melhores retóricos da Grécia Antiga. Começa o Ájax. Ájax conhecia as suas limitações. Ele sabia que ele não era brilhante com as palavras. E nós estamos vendo aqui o que aconteceu na democracia grega depois. Quem soubesse usar melhor as palavras tinha vantagem sobre o outro. Então ele já começa a falar mais ou menos tentando desqualificar esse tipo de questão, tentando tirar do campo das palavras e levar para o campo que fosse o dele, das ações, das proezas. Ele toma a palavra e começa desqualificando Ulisses, dizendo que ele ganhou fama só porque ele era conversador, ele era hábil, ele era astucioso, mas como guerreiro ele era um puro blá, só conversa. O Ulisses é o homem da conversa, diz Ájax. O debate não é um debate muito civilizado, mas cada um aguentava no peito e depois ia responder. Primeiro argumento de Ájax, a sua linhagem. Ele era neto de Éaco, que era filho direto de Zeus. Portanto, Zeus era o seu bisavô. A linhagem dele era muito mais ilustre do que a de Ulisses, porque diziam muitas más línguas que o verdadeiro pai de Ulisses era o famoso Sísifo, aquele que está até hoje lá no Hades, empurrando aquela pedra infinitamente. Além disso, no fundo, disse o Ájax, Ulisses é um covarde, pois ele tentou fugir da guerra, fingindo-se de louco. Como vocês devem ter visto no episódio 53, essa história foi contada com detalhes. Quando a Grécia se preparava para a guerra, convocando todos os reis aliados, só faltava Ulisses. E Ulisses foi considerado indispensável porque ele faria parte do comando geral da estratégia. Ele era um homem reconhecido por sua astúcia e sua inteligência. Só que ele não queria nada com a guerra. Ele estava lá na sua ilha de Ítaca com a sua mulher, ele era recém-casado, um filhinho de meses de idade, tratando da sua vida. Quando chegam lá os recrutadores, que são o Nestor, o velho, que é o conselheiro geral de todo o exército, e Palamedes, Ulisses, suspeitando de que alguma coisa ruim estava por acontecer, começa a arar a terra, porque ele era um rei agrário, como vocês lembram, com uma parelha inviável, um boi e um jumento, fingindo que estava arando e semeando sal em vez de sementes. Quando eles chegam lá onde ele está, porque ele está no alto de uma colina, um sol forte de meio-dia, Nestor, ao ver Ulisses semeando sal com um arado completamente desequilibrado, imagina exatamente o que Ulisses queria, que ele estava louco. E, portanto, deveriam desistir e descer e tomar o seu navio e voltar para o quartel-general.
Mas Palamedes, que era muito inteligente, talvez quase tanto quanto Ulisses, suspeita de uma armação do Ulisses. Ele se dirige à sombra de uma árvore ali perto, onde está Penélope com o nenezinho no colo, pega o nenezinho, que é o Telêmaco, que vai aparecer na Odisseia, e o coloca num sulco da terra no caminho por onde vai passar o arado com a sua lâmina. E Ulisses, evidentemente, deixa de fingir de louco, larga o arado e vai lá levantar o filho nos braços, salvando de ser partido em dois. É a isso que Ajax se refere. Todo mundo sabia dessa história. Então ele o acusa de covardia. E acusa-o também de ter criado uma emboscada para Palamedes, dando o troco. Quando eles vão para Troia, no acampamento, Ulisses, numa das versões, enterra ouro na tenda de Palamedes e o acusa de estar fornecendo informações secretas para os troianos. Quando vão à tenda dele e verificam, encontram o ouro e o consideram culpado de traição e ele é executado a pedradas. Isso, diz Ajax, é uma mentira, foi uma armação dele. E o Filocteto, que é um personagem que ainda não apareceu bem nos nossos episódios, é o guerreiro que herdou de Hércules o famoso arco e suas famosas flechas. Ele não está em Troia até agora. Nós não falamos nele, ele não aparece na Ilíada, ele não estava presente na Ilíada, e agora que ele vai aparecer no final da guerra. Ele está numa ilha, Lemnos, onde ele foi abandonado por ideia de Ulisses, porque ele tinha sido mordido por uma serpente e criado dali uma ferida insuportável do cheiro e do aspecto. E como ele perturbava todas as cerimônias religiosas que tinham que ser feitas no maior silêncio, e como ninguém aguentava mais os gritos de dor dele que varavam à noite no acampamento, ele foi abandonado nessa ilha. E Ajax, então, enfatiza ainda. Vejam, é assim que Ulisses trata seus compatriotas gregos. Mas não é só isso, diz Ajax. Ele não precisa de armadura. Ele nunca usa. Ele fica sempre confiando nos seus truques, nas suas astúcias. No corpo a corpo ele não vai. E um comentário maldoso ele faz. As armas de Ulisses não sofreram dano algum, enquanto as minhas estão cobertas de marcas de combate. Estão tão maltratadas que eu estou precisando de novas mesmo. E mais, diz o Ajax, vai ser pior para ele se ele receber as armas. Porque aí ele vai sair perdendo, porque o brilho desse capacete dourado, que é incrível, vai denunciar sempre onde ele está. Ele nunca mais vai poder se esconder na batalha, no meio da multidão, que é o hábito dele. E Ajax, que é realmente um grande guerreiro, mas é muito curto de argumentos e discussão, termina criando uma frase final, assim, até bastante pomposa. Não é Ajax que merece essas armas. Elas é que merecem um Ajax. Depois de aplausos, a Assembleia Educada aplaude o Ajax, tem vários partidários, né? Chega a vez de Ulisses. De saída ele começa mostrando que ele é um adversário muito superior, com as palavras. Diz ele, amigos, se a gente pudesse escolher, não haveria dúvida sobre quem ficaria com as armas nessa grande disputa. Tu, Aquiles, tu terias a tua armadura e nós teríamos a ti. Mas Ajax me critica e me acusa, então eu preciso me defender. Ele diz que eu não fiz nada todo esse tempo. Não fiz nada? Não, cara pálida. Fui eu que trouxe Aquiles até vocês. Portanto, suas vitórias, em parte, são minhas. O adivinho Calcas, todos sabem, tinha profetizado que Troia não seria conquistada sem a presença de Aquiles. Mas por mais que todos procurassem, não o encontravam, pois fui eu que o achei. Lembram? Estava escondido lá com as filhas de Licomedes, disfarçado de menina. E eu consegui desmascará-lo. E eu consegui convencê-lo a vir para a guerra. Foi ou não foi? Pensem bem. Eu trouxe o único homem que poderia matar Heitor. Isso é pouco?
Quanto à linhagem, o Ajax também mencionou sua linhagem ilustre. Eu sei, remonta ao próprio Zeus. Muito bem, parabéns. Poucos têm um bisavô divino. Mas isso aqui não vem ao caso, amigo. Não é a descendência que define o valor de uma pessoa, mas sim como ela age e como ela pensa. E não venha com essa historinha escandalosa de que sou filho de Sísifo, aquele trapaceiro sem escrúpulos que enganou os deuses e por isso vai ser castigado eternamente no mundo dos mortos. Corta essa. Todos sabem que sou filho de Laertes, um homem justo, um digno, um rei de Ítaca que até hoje é amado e admirado por todo o seu povo. Não é a linhagem de uma pessoa o mais importante. O que conta mesmo são as suas ações. E também, vocês lembram? E tu também, grandão, deves lembrar? Quando não conseguíamos partir para Troia porque o vento forte não deixava? Fui eu que convenci Agamenon a sacrificar sua filha Ifigênia. Não fosse eu, a frota nunca teria zarpado. Fui eu que impedi que os guerreiros desanimados pela espera desistissem da expedição e partissem de volta para casa, para os seus reinos. Eu impedi, assim, que o desânimo dominasse nossos guerreiros e eles largassem tudo. Até tu, Ajax, chegasse a cogitar dessa hipótese. E, no fundo, só pudesse realizar todas as façanhas de que te gabas hoje graças à minha intervenção. De nada. Não precisas agradecer. As minhas armas não têm marcas e as dele têm? Ulisses, então, num gesto dramático, abriu a túnica e mostrou o ferimento que recebeu entre as costelas. Aqui está a marca. E ele? O grande Ajax não tem nenhuma cicatriz? Em toda essa guerra não sofreu nenhum ferimento? Sim, sei. Parêntese. Claro que Ajax não tinha ferimentos, porque ele era o melhor guerreiro grego depois de Aquiles. Tinha aquele escudo gigantesco que nós já vimos. Mas isso Ulisses fez questão de não levar em conta. As palavras bem manejadas, como fica claríssimo aqui, são muito mais eficientes do que a lança e a espada. Fecha parênteses. Ajax, a essa altura, já estava encurralado no canto do ringue, mas Ulisses continua o massacre, batendo sem piedade. Sou covarde porque eu não queria lutar nessa guerra? Pois não sou pior do que Aquiles, que também se recusou a lutar. Lembram? Vamos acusar Aquiles também de covardia? E não me culpem pelo que aconteceu a Palamedes e a Filocteto. Todos vocês concordaram. E vocês ainda precisam de mim para convencer Filocteto a voltar com o arco de Hércules para matar Párias, como previu o oráculo. E eu já ia esquecendo um detalhe. Tétis não encomendou de Hefesto essas armas de tamanha beleza para adornar um brutamonte tosco e ignorante como Ajax. Ele não entende nada das gravuras do escudo e do seu significado. Ele não sabe apreciar a arte contida nessas armas divinas. E aí vem o golpe final. Senhores, acho que todos concordam que o capitão de um navio é muito mais importante que qualquer um dos seus remadores, porque o cérebro é muito mais importante que os músculos. Outro parêntese. Claro que toda essa parte não foi mencionada por Homero, já que a Ilíada termina exatamente com a morte de Heitor. Nós buscamos todos esses dados naqueles escritos posteriores, autores menores da Grécia e um grande autor romano que é Ovídio. E Ovídio foi o que mais se interessou por descrever esse debate dos dois, porque Ovídio era um grande retórico. Nós estamos vendo aqui exatamente um duelo de retórica em que Ulisses tem superioridade absoluta. Bom, antes que a Assembleia votasse, essa altura nós não podemos saber qual era a tendência, a pesquisa, qual era o Ibope ali que ia dar, não tinha sondagem de opinião, mas antes que se manifestassem, Nestor, do alto da sua sábia velhice, faz uma sugestão importantíssima. Ele alega que escolher o vencedor
nesse caso, não devia ser uma questão entre amigos. Devia ser melhor consultar os inimigos. A ideia é simples: enviar alguém até as muralhas, pé ante pé, é claro, de noite, e tentar captar comentários dos troianos para ver se eles falavam em algum deles, e se falassem em algum deles, se eles tinham mais medo de um do que do outro. Três homens, então, foram escalados para essa missão. Em silêncio na noite, foram até a base da muralha e ficaram ali quietos, ouvindo a voz dos que passavam. Logo apareceram duas jovens troianas que vinham conversando, se aproximando bem do ponto onde eles estavam ali agachados, escondidos. E elas estavam discutindo exatamente, agora que o Aquiles estava morto, que era o grande terror de Troia, quem seria o mais temível guerreiro grego. Uma delas estava entusiasmadíssima por Ájax, pela força, pela bravura, era um homão, diz ela. E isso tinha ficado claro quando ele carregou o corpo do amigo sem afrouxar, conseguindo tirá-lo das mãos dos troianos que o perseguiram quase até os navios. A outra, aí é que entra a intervenção divina, a outra estava sendo manobrada secretamente por Atena, que é a protetora de Ulisses e vai ser não só na Ilíada, como na Odisseia inteirinha. E ela então não concorda. Eu não concordo. Entenda-se, Atena, não concordo. Isso não é nada. Até mesmo uma mulher escrava consegue carregar peso, mas não ia conseguir lutar contra tantos guerreiros ao mesmo tempo, por tantas horas. Isso exige muito mais do que a simples força bruta. Pronto. Estava clara a alusão que elas estavam fazendo. O desempenho de Ulisses tinha sido muito mais impressionante que o desempenho do pobre do Ájax. E quando eles voltam, contam para a Assembleia o que tinham ouvido. Agamemnon, que já estava desde o início querendo favorecer Ulisses, conclui que a superioridade era claramente de Ulisses e entrega para ele o prêmio do valor e da bravura. Ouvindo isso, é claro que Ájax ficou estarrecido. Ele era o melhor guerreiro, ele tinha certeza. Ele era o mais valente. E o próprio Aquiles, se tivesse vivo, iria concordar com ele. Todo o exército sabia. Como é que ele ia voltar para casa para se apresentar diante do pai dele, o heróico Telamon, sem aquele troféu? Não que tivesse tanto valor, mas era o símbolo, tudo que isso significaria. Ele foi à guerra e voltou vitorioso com o título do melhor guerreiro grego. É claro que só podia ser coisa do Ulisses, né? O Ulisses tinha se combinado com Agamemnon e estava tudo tramado e ele não conseguia perceber que tinha sido patrolado pelo Ulisses com a sua argumentação. Ninguém ia vencer Ulisses nesse mano a mano usando ideias. Isso que Ájax não entendia. E ele voltou pela praia cabisbaixo, tentando entender, ainda atordoado, mas o que ele não sabia é que isso era a ação do próprio Zeus. O próprio Zeus estava agindo com um plano para puni-lo pela arrogância dele e a autossuficiência. Porque Ájax era um exemplo típico da híbris. Antes de partir para a guerra, o pai dele disse: olha, não esquece as obrigações com os deuses, os sacrifícios. E ele tinha respondido assim, arrogantemente: eu não preciso dos deuses, de mim eu mesmo me encarrego. Ora, nós sabemos o que isso significa. É o gatilho para ser castigado. E assim várias vezes ele falou coisas assim, sempre sem esconder o desprezo que ele tinha pelo Olimpo. Num dia até ele tinha declarado em voz alta, num combate, que ele ia derrotar os troianos mesmo que Zeus não quisesse. Ora, para um grego deveria ter ficado bem claro para ele. Atravessou o limite e vai pagar.
Zeus, então, tinha encarregado Atena de punir Ájax. E o castigo que escolheu foi enlouquecê-lo. Aliás, isso é uma maneira terrível que os deuses às vezes usavam para punir alguém. É o caso do Hércules. Hera, lembram? Deixou Hércules enlouquecido e ele matou os próprios filhos pensando que eram animais selvagens. Muito semelhante ao que vai acontecer com Ájax. Ele está caminhando cabisbaixo, sem saber muito bem como absorver aquela derrota, e ele vê o cercado em que está o gado de reserva do exército. Eles sempre levavam um rebanho para poder alimentar as tropas. E naquele momento, Atena retira-lhe o juízo, retira-lhe o discernimento. Ele não entende mais o que está vendo e ele começa a alucinar com aquele gado, pensando que são soldados exatamente desse exército que acaba de humilhá-lo. Ele puxa a espada e investe cegamente contra eles, como se estivesse lutando. E os pobres animais começam a ser atingidas, perfuradas, atravessadas, cortadas, com uma fúria sanguinária totalmente desumana. Ele está louco e perigoso. Quando cansou de matar, ensanguentado até os ombros, ele pega os 2 maiores carneiros do rebanho, amarra uma corda nos chifres e arrasta para o interior da tenda. Ali, arrancou os olhos e cortou a língua de um deles, e gritando insultos e chamando-o de Agamenon, Agamenon, e depois o decapitou. O outro, que deveria ser o Ulisses, amarrou no poste que sustentava a tenda e começou com o chicote a açoitá-lo. Tudo com uma selvageria feroz, e sorria e gritava: "Toma, miserável, aprende, Ulisses, não tente mais me enganar, aqui não vale a tua astúcia, toma, e toma, e toma outra vez", e descarregava o chicote com toda a força do seu braço sobre o pobre carneiro indefeso. Depois, cansado, exausto, sentou ali mesmo no chão e caiu num sono agitado, cortado só por violentos tremeliques. Quando acordou, no entanto, Atena tinha já restituído a razão. E o que ele viu foi um horror que ele tinha feito. Percebeu a loucura que ele tinha realizado. O sangue ressequido cobria todo o corpo dele. O cabelo dele estava empastado de coágulos. E ele então lembrou do que tinha feito lá no curral do gado. Estava perdido. O seu próprio nome estava coberto de ridículo e ele ia ser, em todas as fileiras do exército, para todo sempre, objeto de chacota. Ia ser alvo de risada. O nome dele, o nome de Ájax, estava arruinado. Um guerreiro como ele não podia aguentar essa vergonha. Que espetáculo vou oferecer a meu pai ao voltar para casa, se me apresentar assim, desonrado e sem glória, e quando essa história chegar aos ouvidos dele? Não tinha mais direito de estar vivo. Ájax pegou a espada, não era uma espada qualquer, aquela que ele tinha recebido de presente de Heitor quando os dois lutaram e no final fizeram uma trégua de cavalheiros. Aquela espada que era dele, uma espada em que ele foi realmente um grande guerreiro, nobre, aquela espada ia ajudá-lo a ter uma morte digna. Ele enterrou o punho da espada no chão, deixando a ponta para cima. Então, sem hesitar nem um segundo, deixou-se cair pesadamente sobre ela. Não se ouviu um só gemido. Amarrado no poste, o carneiro, assustado com o cheiro de sangue, recomeçou a berrar. Por trás dessa trágica história se esconde uma grande ironia. Nem Homero,
Nem os seus seguidores, aqueles autores que continuaram a saga de Troia, falam nisso. Mas havia duas armaduras de Aquiles. Aquela que ele estava usando quando morreu e aquela que ele havia emprestado a Patroclo e que Heitor estava usando quando ele próprio morreu. Que fim levou a primeira? Ela também foi feita por Hefesto. Na verdade, ela foi feita por Hefesto e dada de presente para o pai de Aquiles, Peleu. Quando Aquiles se engajou na guerra de Troia, Peleu achou nada mais natural do que dar a ele aquela armadura divina. Pois essa armadura sumiu sem rastro nenhum. Ninguém fala dela. Esse primeiro conjunto deveria estar em algum lugar, porque quando Aquiles matou Heitor, a primeira providência que ele fez foi despir dele a armadura que tinha sido sua, tanto que ele conhecia exatamente o ponto fraco que ela tinha, que era a emenda junto à clavícula, uma coisa assim, pelo qual ele atingiu Heitor mortalmente. Então esta seria a grande ironia da história, porque podia ter dado uma armadura para cada um. Havia duas armaduras vindas do mesmo autor divino, do mesmo modelo, do mesmo tamanho, que eu não sei qual era. À primeira vista, se vocês concordam comigo, a atuação do Ulisses não parece muito elogiável. Ele que vai ser o nosso herói da Odisseia, ele que é o meu herói preferido. A gente quase tem a sensação que ele burlou o pobre Ajax. Vencer esse combate verbal foi como tirar quase o doce da mão de uma criança. Mas, na verdade, era um duelo. Nós passamos vários episódios lendo sobre duelos na Ilíada, um contra o outro, com as armas que tinham. Claro que foi desigual porque escolheram o debate. Se tivessem escolhido a espada, Ulisses não teria a menor chance. Mas a gente tem que levar em consideração, aqui estou eu a defender Ulisses, que, segundo o código de honra de todos os combates, ele saiu vitorioso, mas não tripudiou do oponente. Ajax não foi humilhado, ele depois é que ele vai se sentir injustiçado, com razão, aliás, todo mundo concorda, até o próprio Ulisses concorda, que no fundo, o grande guerreiro era Ajax. O problema é que transformaram isso num prêmio. Quem é que leva este prêmio? Se fosse apenas o título, certamente Ulisses nem estaria figurando na disputa final. Eram as regras do jogo. Ambos usavam as mesmas armas. Um usava melhor que o outro. Agora, ele fica muito abalado quando ele sabe que depois daquele debate, o Ajax tira a própria vida. Na hora ele não sabia disso. Se ele tivesse imaginado, com certeza ele teria desistido. Porque essa armadura nem era tão cobiçada por ele. Ele queria também o título. Ele jamais chegou a usá-la. As armas eram usadas por Ulisses quando necessário, mas ele não era um homem que vivia delas, e Ajax era. Tanto que elas não eram tão importantes para ele, que, como nós vamos ver no episódio seguinte, assim que chega o Neoptólemo, que é o filho de Aquiles, que vai ser trazido para participar da etapa final da guerra, ele entrega a ele dizendo que ele seria o verdadeiro dono, ele é que merecia usar as armas do pai. Sem nenhum problema, ele se desfez delas. E mais um ponto a favor de Ulisses. Quando descobrem que Ajax se matou, mas que antes ele fez aquela carnificina nos animais do rebanho, pensando honestamente na hora, ele estava alucinado, mas pensando, julgando que fossem Agamemnon e Menelau e Ulisses, os dois grandes chefes do exército, que são os dois irmãos, o Agamemnon e o Menelau, querem impedir que o seu corpo seja sepultado de acordo com o costume que se dava aos grandes guerreiros. Eles acham que ele é um traidor e que ele deve ser abandonado insepulto. E aí Ulisses cresce. Ulisses, usando toda a sua eloquência, mas mais importante ainda, a sua importância, porque Agamemnon sabia e prezava muito Ulisses, ele consegue convencer os irmãos a sepultar Ajax como o grande guerreiro que ele foi, alegando que não devemos manter nossas inimizades além das fronteiras da morte. Quem disse melhor isso ainda foi o próprio Ajax. No momento, antes de
cometeu suicídio, imaginado por Sófocles, o grande teatrólogo que escreve uma peça exatamente dedicada a ele. Nesse momento tão desamparado, tão solitário de um homem antes da sua morte, Ájax tem um monólogo formidável. Fala Sófocles na boca de Ájax. O tempo flui, inesgotável, inexorável. O tempo vira tudo de cabeça para baixo. Revela o que permaneceu oculto, esconde o que havia sido revelado, torna possível o impossível e abala o inabalável. Então aprendi e compreendi que é preciso saber ceder às forças superiores a nós, ceder aos deuses, ceder aos homens que são nossos líderes, assim como aqui na Terra, até os elementos e as forças mais hostis se curvam diante da ordem das coisas. O inverno, caminhando na neve, desaparece quando chega o verão carregado de colheitas. À noite, retém seus cavalos negros para que os cavalos brancos do dia possam brilhar com todo o seu fogo. O mar acalma sua fúria para dar lugar à brisa, e o sono, todo-poderoso, libera suas garras sobre todos aqueles que ele segurava em suas redes. Seremos nós os únicos a ignorar essa sabedoria? Ouçam, meus amigos, o que eu mais aprendi, o que eu mais compreendi. Nada é fixo, nada é imóvel, nem mesmo amor ou ódio. No nosso material exclusivo, nós temos um texto do professor Moreno detalhando um pouco mais sobre o momento da loucura de Ájax, uma descrição bem viva das cenas e do seu comportamento bastante perturbador. No segundo texto, a gente traz uma tradução aqui da casa, um artigo do William West, que é professor emérito de estudos clássicos da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O professor West, assim como nós, discorda de muitos autores que consideram Ájax um herói simplório. Não por acaso ele é tão estimado por todos os seus companheiros soldados, não por acaso ele é considerado o segundo maior guerreiro depois de Aquiles na guerra. Tem um texto também do Patrick Garvey, que é host de um podcast sobre heróis dos Estados Unidos, chamado Ancient Heroes. Nesse texto ele mostra, a partir da Ilíada, as diferenças entre a primeira e a segunda armadura de Aquiles e como cada uma delas contribuiu para construir o mito do herói. Tem também uma série de imagens que a gente selecionou sobre esse período. Também é um período com muita representação na arte, então tem bastante material lá para você que é nosso apoiador. Se você não é nosso apoiador ainda, acesse noitesgregas.com.br/apoiar e tem acesso a todo esse material imediatamente. Um grande abraço e até o próximo episódio.